Não existe política econômica no governo Lula. O presidente continua pregando que a despesa, o déficit e a dívida são exatamente o que o Brasil precisa para se desenvolver. Não sei se os termos foram exatamente esses, né? Ou se é mais uma interpretação do autor da matéria, mas de qualquer forma, Paulo Papini, eu passo o primeiro comentário dessa matéria para você. Desculpa, pode voltar um pouquinho? Só estava pensando em botar uma coisa aqui agora. Tranquilo. Só joga na tela, por favor, novamente, Lavínia. Não existe política econômica no governo Lula. O presidente continua pregando que a despesa, o déficit e a dívida são exatamente o que o Brasil precisa para se desenvolver. Discordo da Oeste. Existe, sim, a política econômica para quebrar o país. É isso que eles querem, quebrar o país para nos tornarmos escravos da China. O Lula se elegeu para se vingar do país, então, assim, a Oeste errou feio. Queria eu que não tivesse política econômica, porque o Brasil é um país que tem um grau de prosperidade que, se o governo não atrapalhar, a economia flui. Mas o governo agora está fazendo questão de atrapalhar. Então, existe política econômica, sim. A política econômica é para levar o Brasil para o fracasso, para o precipício, para o fundo do poço. O Rio Grande do Sul é hoje o que eles pretendem para o Brasil, daqui a 5, 6, 10 anos, se tivermos a eleição em 26, tem gente aqui pedindo para a gente falar das eleições. Vou sugerir um dia para o Paulo, que um dia a gente faça uma live apenas no Twitter. Não dá para a gente falar de urna aqui. Acho que foi a Gertrudes que pediu. Não dá para a gente falar desse assunto aqui. Só se eu quiser derrubar o canal do Paulo, derrubar o meu canal, derrubar o canal do Sanzio. Não dá. E assim, o Caivano, o que ele tem feito, ele é um verdadeiro herói de fazer o que ele tem feito. Está pagando um preço muito alto, tá? Pagando um preço muito alto. Não só financeiro, em termos de imagem. A gente sabe que na advocacia, em alguns meios, ele está sendo visto hoje como um leproso, tá? Então, mais uma pessoa que eu peço que vocês entrem lá, contribuam, colaborem, tá? Façam algum tipo de gesto, comprem alguma coisa do canal dele, até lembrei, vou comprar alguma coisa do canal do Caivano hoje. Caivano, tem que ter camiseta para tamanho gigante, que nem a gente, né? Às vezes meus canais tem que fazer camiseta tamanho... O GG é para o cara de 1,85, não, tem que ser tamanho gigante, que nem a gente. Obrigado, Papini. Eu passo o próximo comentário dessa terceira pauta para o Bruno Alemante. Vamos lá. Não existe política econômica no governo Lula? Existe, claro que existe. A taxação da Shopee surgiu como? Pobre não pode ter coisas legais. E isso é determinação do governo do PT. Agora, quando a gente observa essa fala do Guzzo, lógico, a gente está falando de um governo que tem uma política revanchista, uma política de interesses econômicos os mais escusos, porque, na verdade, para eles, a economia não pode ir bem. Porque se a economia for bem, o que vai acontecer? Né? Vai todo mundo comprar bem e vai todo mundo ficar mais independente do Estado. Essa é a lógica por trás do pensamento revolucionário. E é por isso que a economia não funciona em países comunistas. Porque uma vez a economia em frangalhos, as pessoas passam a depender mais do Estado. Então, olha só, me cita no mundo onde que despesa, déficit e dívida criaram um motor de propulsão. Milton Friedman, economista renomado da escola austríaca, falou uma frase que eu achei fantástica, que é o seguinte: a inflação, que é o que está por vir, lamento, a gente está sentindo agora uma inflação pequena referente ao que está por vir. Esperem a saída, vejam, esperem a saída de Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é o cara que tem o controle da HP que imprime dinheiro. Quando o Roberto Campos Neto sair do Banco Central e for entrar um nomeado pelo PT, se preparem que a gente vai ter inflação galopante ao estilo Argentina. Se preparem. Ele fala uma coisa, o Milton Friedman, que é o seguinte: a inflação
ela é mais ou menos como o alcoolismo. O primeiro efeito do alcoolismo é muito bom. O primeiro efeito da inflação é muito bom. E você joga dinheiro no mercado, o dono da quitanda, o dono do estabelecimento, recebe um montante de dinheiro, consequentemente, ele olha o estoque dele, vê que não vai conseguir repor a tempo, qual que é o mecanismo que ele usa? Aumenta o preço. É assim que funciona a inflação. Ora, ele vê que ele não tem a capacidade de repor o produto, ele joga o preço lá em cima, para poder se controlar e manter o estoque dele ativo. Porque quem não tem estoque cai para o lucro cessante. Eu não vou entrar em detalhe, eu vou vender curso sobre isso, não vou falar sobre isso agora. O alcoolismo é a mesma coisa. O cara, no primeiro momento, ele enche a cara, tá feliz, alegrão, só que a consequência vem depois. Nos dois casos, tanto no alcoolismo quanto na inflação, depois vem o resultado. O resultado da inflação é a pobreza, porque o pobre não consegue manter dinheiro. O pobre não consegue fazer com que a economia dele dure sequer uma semana, um mês. Então, esse que é o grande ponto. Quando a gente fala em relação à questão de política econômica, a gente está falando de um governo que, por inchar a máquina pública, por colocar pessoas dentro, trabalhar, por exemplo, uma base inchadíssima no Congresso, pagar salários astronômicos para juízes, desembargadores, ministros, a gente vê acontecer esse fenômeno que levou a Argentina e Venezuela à bancarrota, que é do alto custo do funcionalismo público, que é o que tem tratado o PT hoje. Que o PT, na verdade, não faz questão de manter uma política econômica, porque, assim, dessa forma, e aqui vamos ser sinceros, todos os louros colhidos até aqui de estabilidade econômica foram frutos do governo Bolsonaro e política econômica de Paulo Guedes, que conseguiram reduzir imposto e conseguiram manter o dinheiro circulando na iniciativa privada, contrário do que vai acontecer aqui. E eu sempre gosto de escutar políticas desenvolvimentistas desse pessoal. Reparem que o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, vamos criar uma política desarmamentista, é sempre através do Estado e sempre usando grande empreiteira. Interessante, né? Tudo isso agora que a Odebrecht está de volta à cena do crime. Obrigado, Bruno. Eu passo o último comentário dessa terceira pauta para o Rafael Santos. Ô, Bruno, mas a Telebrás é melhor que a Starlink, né? Então, pô, o que a gente vê aí é exatamente o que acontecia lá na União Soviética, né? Que eles diziam que existia uma economia, que era tudo registrado. Tem esses caras da USP aí, inclusive esses pseudo-judeus aí que diz que estão indignados com tudo isso que está acontecendo lá em Israel, só que há alguns meses atrás, antes do dia 7 de outubro, eles estavam defendendo todas as políticas do Lula, né? São os amiguinhos do Lula, né? É impressionante como existe judeu aí que segura a mão do Lula, mas não condena o Lula quando ele fala sobre essas coisas do Hamas. Bom, voltando à União Soviética, né? Depois que a União Soviética caiu, né, aí foi-se abrir os livros de economia, de todo o controle que tinha, aquilo tudo era mentira, né? A galera ali da União Soviética gastava dinheiro a rodo, investia simplesmente na KGB, né, que hoje só mudou o nome, né, mas continua no mesmo lugar, só investia mesmo no controle para permanecer no poder, para permanecer naquele regime controlado. E o que a gente vê hoje é justamente o Lula quer fazer isso, né? Eu estava vendo uma entrevista do Ben Carson, inclusive o Ben Carson é adventista, né? Quem é adventista conhece ele desde criança. Se eu não me engano, ele foi o secretário do Trump, mas eu não sei bem onde, né? E aí ele estava dando só pernada na Whoopi Goldberg, naquele programa que ela participa, né? E um dos pontos que o Ben Carson falou é que o governo Biden estava fazendo com que o americano seja dependente do Estado. E o que a gente vê hoje aqui, trazendo isso para o Brasil? A gente vê cada vez mais o Estado aparecendo como solução,
cada vez mais as pessoas mais pobres e cada vez mais os determinados grupos da elite ali que apoiam o Lula, né, Lema e companhia, tem aquele lá do centro-oeste da agricultura, esses cada vez mais com poder e cada vez mais ricos, né. O governo Lula, ele tem uma política econômica assim, né, de destruir, não, é de destruição pura mesmo, para fazer com que o povo seja dependente completamente dele e não sabe para onde ir, né. Hoje, basicamente, o povo não sabe para onde ir, né. Às vezes eu fico surpreso realmente quando eu converso com pessoas que realmente acreditam que o PT faz alguma coisa pelo Brasil, né. Eu recebi pessoa aqui, um amigo aqui, amigo entre aspas, assim, um conhecido, que votou no PT, votou no Lula. E aí ele se mudou para Portugal justamente porque estava com a vida ferrada no Brasil, né? Portugal tá melhor que estava no Brasil, pelo menos tem segurança, né? E assim, essas pessoas continuam acreditando que o Lula faz alguma coisa, e eles mostram o número. Eu ainda tive a coragem de doar um livro para ele do Imbecil Coletivo lá, fazendo uma sugestão para ele. Enfim, para não me delongar no que todo mundo já sabe, o que a gente já sabe, o Lula está destruindo o Brasil. O objetivo é destruir o Brasil para fazer com que o plano de poder dele surta efeito, né? Eu sempre falo, né? Existe programação neurolinguística à torta e à direita aí. Assistam os Jogos Vorazes e façam uma comparação com o que está acontecendo hoje no mundo. É praticamente a geopolítica mundial. Então, o que está acontecendo, o que o governo Lula está fazendo é justamente destruir. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí, quando você vai ver, né, quando você vai ver os planos da Agenda 2030 e da ONU, a ONU, aquela lá que ajuda o Hamas, o Porto Alegre, Rio de Janeiro, Nova Orleans e outras cidades, elas, coincidentemente, Nova Orleans e Porto Alegre tiveram essas catástrofes, elas são as cidades modelos da Agenda 2030. Por que será que isso aconteceu? Aí fica essa interrogação, mas a gente sabe que tem um plano de desmantelamento de tudo que a gente conhece hoje em prol de interesses globalistas, e não é diferente do que o Lula está fazendo, né?